Não, acho que é do conhecimento público, não é? Porque que o processo 15+2 só chegou a ser processo efetivamente por vivermos, portanto, numa sociedade autoritária, né? Portanto, em que, portanto, as liberdades fundamentais da pessoa humana, né? Que no caso concreto a liberdade de reunião, de expressão, de opinião, portanto, são bastante limitados. Portanto, isso só foi possível haver um processo e com aquela dimensão pelo tipo de Estado que nós temos ainda. Porque, infelizmente, como é do conhecimento também dos seus jornalistas, em Cabinda temos quase uma centena de jovens detidos por quererem fazer-se ouvir através, portanto, da manifestação, não é? Portanto, em Cabinda. Sem falar também do caso das lundas, né? Em que frequentemente isso se verifica. Não é? Portanto, todos esses são casos, portanto, que só se verificam e só são possíveis em Estados, portanto, como já disse, autoritários, né? Estados, portanto, sem liberdade. Não, pronto, pode-se dizer que a escolha não foi minha, né? A escolha não foi minha. Inclusive, quando isso aconteceu, eu estava no exterior do país, né? Mas acontece que a partir de determinada altura, aliás, a primeira causa que eu defendi foi a do Rafael Marques, em 1999, portanto, com a célebre, por causa do célebre artigo, o batom da ditadura. E a partir daí, pronto, muito dessas causas em que estava em causa, portanto, as liberdades, as garantias, portanto, foram surgindo e as pessoas, a maior parte das vezes, vinham ter naturalmente comigo, portanto, comecei a ser tido como um homem destas causas, né? E, como estava a dizer, eu nem estava cá quando isso aconteceu, mas as pessoas vieram pelo escritório do Nascimento, e na altura o meu colaborador mais próximo, portanto, o Tondela, portanto, pegou no caso, comunicámos-nos, eu disse, ok, avança, as condições, condições depois discutimos e tal, mas pega no caso, porque de facto nesses casos não há muitos advogados que se metem nisso, não é? Mas porquê? Porquê que não há muitos advogados? Não, portanto, primeiro, quer dizer, são casos que financeiramente não têm muito peso, né? Não têm muito peso. E para uns advogados, para aquilo só traz problemas, né? Só traz problemas, né? Estar envolvido nessas questões. E pronto, isso também apesar de sermos um grande país também, mas é um país pequeno, né? As pessoas sabem, é meia dúzia de escritórios que pegam nesses casos, né? Portanto, se não for aqui, vão para Mãos Livres, que é mais aberta, né? Portanto, que é uma associação que tem apoios e tal, portanto há pouca... Portanto, há uma certa, também é vocacional, né? Há pessoas que, isso é mais vocacionado para, há escritores que são mais vocacionados para esse tipo de coisa, né? Assim como esse escritório, no meio como é que se chama,
esse grande caso que nós temos, pronto, já me estou a esquecer. Mais recente? Sim. O que está em julgamento, O tailandês. O tailandês. Ninguém dos tailandeses veio ter comigo. Ok. Mas esperava que viessem. Esperava que viessem. Não, acho que não. Curiosidade, então. Acho que não. Não, mas pronto, é preciso nós vermos, pelo menos no meu entender, o nosso Estado não é um Estado democrático. Quais são as razões, doutor? As razões são muito simples. Por exemplo, para começar, a nossa Constituição. A nossa Constituição não estabelece, portanto, não estabelece a repartição, portanto, de poderes. Portanto, nós não temos três poderes. Três poderes, portanto, com autonomia, etc, etc. Nós temos o titular do Poder Executivo, que pelo facto de ter um partido, um partido maioritário, é também presidente da Assembleia Nacional, e o principal titular do Poder Judicial. Aliás, por acaso achei interessante na entrevista que deu ao Procurador-Geral da República, em que dizem, então, mas qual é a diferença entre o senhor e o anterior? Ele disse, não, o anterior ia, como é que ele dizia? O anterior, quando fosse falar com o Presidente da República, eu não ia. E, portanto, não sei de que é que eles falavam. Não sei de que é que eles falavam. Agora eu tenho um encontro com o atual Presidente. Portanto, tenho encontros com o atual Presidente e a coisa vai mudar, tem mudado de figura. Portanto, quer dizer, o que muda a nível do Poder Judicial são os encontros que o PGR tem com o Presidente. Quando, de facto, nós devíamos ter, se tivéssemos instituições fortes, o Procurador não precisava desses despachos com o Presidente para desempenhar a sua função. Mas o Presidente, nas suas entrevistas, diz que não tem influência nisso. Mas a entrevista diz o contrário. Ou a realidade diz o contrário, é isso? A entrevista e a realidade. Ok.